Bem-vindo a mais um Sportcast. Estamos de volta, galera. E hoje um convidado que para mim é muito importante. Pô, o meu jogo de jiu-jitsu ele é feito em cima da meia guarda. Vocês devem estar imaginando quem é. Eu segui muito os vídeos do Bernardo Farias quando eu encontrei o meu jogo na faixa azul. E é um prazer imenso estar recebendo aqui comigo no podcast Fernando Reis, muito os. Muito os, doutor. Fala, Fernandinho. Um prazer estar te recebendo aqui, cara. Prazer todo meu. Tô feliz de estar aqui. E falar de jiu-jitsu, resenha já é bom, né? Falar de jiu-jitsu meia guarda, então... Cara, eu vou te falar que vai ser igual um treino de jiu-jitsu. Eu vou tentar sair da minha guarda, mas a minha guarda não sai de mim. Então a gente vai falar muito de minha guarda ainda. O negócio é a conversão. Depois converteu, já era. depois que entrou, não sai mais. O Fernando Reis é da aula na Aliança. E ele é um cara que vem montando um canal. Ele tem um canal já há algum tempo. E agora tá voltando com o canal, com força total, né, Fernandinho? Tem muita coisa nova aí. Eu também tenho coisa nova para falar. Fala um pouco agora dos novos planos do canal. Já vamos chegar direto assim. Uai, demorou. Então, na verdade, eu comecei o canal antes um pouquinho da pandemia. Postava vídeo de forma mais aleatória. E aí, quando chegou a pandemia, que ficou todo mundo trancado dentro de casa, eu falei, pô, tô com tempo aí, velho. Não tinha que dar aula, agora não tem que dar aula, que eu tô trancado dentro de casa, tem que fazer alguma coisa produtiva. E aí eu falei, pô, vou investir no digital, né? Vou aproveitar e vou aprender. Só que eu não sabia nada, cara, não sabia nada. Aí fui aprendendo, vendo tutorial no YouTube, aprendendo, fui começando e tal. Eu montei um formato de análise ali que deu bastante certo. Comecei a fazer o canal e tal, fui pegando o jeito. E aí deu uma crescida boa, chegou uns, acho que tá atualmente com uns 12 mil inscritos no canal. Tem no Instagram tem uns 22 mil seguidores lá que acompanharam o trabalho e tal, desde o início. E aí, né, no meio desse trajeto todo... Foi voltando à normalidade, depois da pandemia, foi conturbando, ficou meio difícil. E aí agora eu consegui um parceiro, o Flávio, que é aluno meu também. Nosso amigo aí de treino, meu paciente, inclusive. E aí agora o bichão tá disposto aí a me ajudar nesse projeto, que sozinho tava complicado, mas... Com os dois aí, agora eu boto fé que o negócio vai. Com certeza. Que é difícil. Rapaz, o negócio de fazer conteúdo assim é complicado. O pessoal acha que é só postar um videozinho, mas não é não. Com certeza, pô. Eu sei muito bem disso. Hoje a gente está estreando aqui no estúdio do Rafa, na On7. É um estúdio novo, de um parceiro novo que a gente tem aí de trabalho. Eu tenho que agradecer também o Três Telas, que foi o estúdio que eu fiz, o estúdio antigo, mas agora eu estou vindo com uma outra estrutura, uma estrutura mais fundamentada em relação também à minha parte da clínica. Então ele também é parceiro do novo projeto. Também estou com um novo projeto, aí é um projeto um pouco diferente do que era o passado, aí onde eu atendi ali em Moema. O local vai ser o mesmo, na Avenida Moacir 395, e a gente vai agregar bastante ortopedia, bastante fisioterapia, bastante nutrologia esportiva, aos pacientes para eles serem tratados do começo ao fim. Então, a preparação física, a melhora da performance, prevenir lesões. Se tiver lesão, a gente vai tratar, tanto da forma conservadora como a forma cirúrgica. E também a gente vai fazer a reabilitação aí precoce, né? Que é que todo atleta de jiu-jitsu... Eu vou muito pela filosofia do jiu-jitsu, né? A gente nunca treina 100%, mas no campeonato a gente tem que estar 110, mesmo com alguma lesão. Então, assim, a ideia nossa de fazer a recuperação, principalmente da parte mental, é trazer para a vida do paciente uma rotina de atleta mesmo, entendeu? Não se limitar e se adaptar. Na verdade, é o princípio da adaptação. Sim. Que o jiu-jitsu eu acho que é um dos esportes mais adaptativos do mundo, né? Eu tive 3 cirurgias no joelho, 2 no direito e 1 no esquerdo. E eu descobri a meia guarda. Aí ajuda. Ajuda demais. Aí ajuda, né? Já, né? A história da meia guarda foi assim, né? E foi assim, né? O Roberto Gordo, que foi o cara que usou a meia guarda de forma mais ofensiva, ele começou a usar por conta que ele tinha machucado o joelho. Exatamente. Ele machucou o joelho, se eu não me engano, na faixa roxa. E aí a única coisa que ele conseguia fazer era prender a perna. Ele descobriu a esgrima ali, começou a trabalhar com a esgrima, foi evoluindo. E aí ele trouxe o jiu-jitsu de forma mais... a meia guarda de forma mais ofensiva, que até então era só um motivo ali pro cara não passar a guarda. O cara ia passar, prendia a perna, ficava ali controlando, quando desce, repunha a guarda. Mas não tinha muita coisa além disso, né? E o Gordo foi o cara que foi o pioneiro, né? De fazer essa parada acontecer. Depois dele veio o Celcinho, veio o Bernardão. O Celcinho é cria do Gordo, né? O Celcinho sim, né? Direto dele. Na verdade, assim, e não é guarda de manco mais, tá? Antes era, agora não é mais, né, Fernandinho? Agora E engraçado, né? Porque eu tenho vários alunos agora competindo no Master. Então, pela necessidade deles, eu passei a observar mais essas categorias. Inclusive, no Mundial de Masters agora,
Cara, o nível de meia guarda do pessoal do Master é muito alto, cara. Sim. É muito alto, porque os caras praticamente só fazem isso. Sim. Então você vai ver uma guarda fechada, vai ver uma meia guarda ali, não vê muita coisa. Principalmente nas categorias mais pesadas, né? Principalmente nas categorias mais pesadas. Do médio pra baixo você pode ver uns caras mais versáteis ali, que ainda são habilidosos e tal. Vai subindo o peso, você vai vendo mais meia guarda, mais meia guarda, mais meia guarda. E o nível bom, assim, trocando as posições, defendendo bem. E, tipo, é uma missão difícil, assim. Tá sendo... Treinar esses caras aí no Master também não é tão fácil, não. Porque o nível também tá bem alto pra essa tiozada aí. Cara, eu acho que assim, o Master, a tendência é cada vez ficar mais difícil. Assim como o Jiu-Jitsu Mundial tá cada vez ficando mais difícil, né? Cara, você vê a molecadinha, por exemplo... Pô, você vê a molecadinha de 15, 14 anos, você olha a vídeo e fala, pô, cara, isso aí não é criança, velho. Isso é um 15, ET, 14 um ET. Já tá adulto. Já tá adulto, já tá lutando que nem adulto, né? E eu acho que isso daí tá sendo progressivo. Tem muito campeão mundial lutando agora... Master, sim, inclusive você, né, sim, Fernandinho? O Master, Lovato. Eu vou te pessoal falar. Duro pra caramba. Quando você pega uma categoria, um evento de Master igual ao Mundial, tinham 11 mil inscritos quase. Quase 11 mil inscritos. Foi o campeonato que teve mais inscritos. Foi o maior campeonato da história do Jiu-Jitsu. Eu olhei aqui. É gente que ama o Jiu-Jitsu. Não vive de Jiu-Jitsu, mas ama. Muitos vivem, mas amam o Jiu-Jitsu, né? Mateusão, eu entrei no ginásio. Não o ginásio, é um convention center lá de Vegas, né? Meu irmão, imagina uns 4 Barueri junto, assim, aquele ginásio José Correia, imagina uns 4 juntos, assim, ó. E talvez seja pequeno ainda, perto do que era. Um lugar de perder de vista. Tinha 32 áreas de tatame só pro Mundial de Master. Fora o Jiu-Jitsu Con, que tinha do lado, que tinham mais umas 12, se eu não me engano. Era muito tatame. Nunca tinha visto uma estrutura tão grande pro Jiu-Jitsu. Né, cara? Era bizarro, velho. E assim, o negócio fluindo numa forma... Assim, e energia boa também pra caramba. É outra vibe. Outra vibe. Cara, eu vou te falar. Não tem inimigo ali, não tem... Eu lutei Mundial de adulto de 2011 até 2019, sem falha, todos os anos. Depois 19 foi o último, depois veio 20 pandemia, 21, depois 22 eu não participei do Mundial de adulto de novo. Cara, é diferente. A vibe do adulto já é outra. É uma vibe de. Mais tensa, né? É mais tenso. Mais tenso. Você entra num Mundial de Master, já é diferente. Você já vê uma galera lifestyle que tem a sua vida e treina porque ama jiu-jitsu, ama o lifestyle que o jiu-jitsu proporciona e tá ali pra curtir também essa experiência. Pra compartilhar também com o outro ali. E acaba que, assim, esse público cresceu tanto que o nível, lógico, acompanha. Cada edição vem um nível maior e maior, e você vê mais adultos se aderindo ainda aos campeonatos de Master. Sim. Entendeu? Você vê os adultos já lutando, tem vários adultos campeões mundiais que entram pra lutar também. Exato. Inclusive a garotada que eu lutava lá no juvenil... Tá aí. Tá no Master também junto comigo agora. Então, desde o juvenil até aqui, então você pega um campeonato de Master... É o mesmo cara que eu luto a vida inteira, não mudou muita coisa. Você de novo, pô. É o mesmo cara, só muda o tempo. Branco, muda o tempo de luta. De adulto é 10, de Master 1 ali vai pra 6. É mais ou menos a mesma galera, não muda tanta coisa. Não, assim. E é legal assim, por exemplo, você vê as faixas coloridas, geralmente é pessoas que começaram na mesma idade. Sim. E tem o mesmo tempo, mais ou menos, de jiu-jitsu. Você pega na faixa preta... Pô, você já sente a diferença grande, né? Porque você vai pegar ali cara que vive realmente, professores de jiu-jitsu, donos de academia, chefes de academia, chefes de grandes academias que estão voltando a competir. E o nível tá muito alto realmente. Já vai ter que virar uma série A e série B. Eu tô querendo isso daí. É mais ou menos por aí. O que eu penso é o seguinte, seria um próximo passo colocar uma pontuação mínima para disputar um Mundial de Master? Pra faixa preta, talvez? Talvez, mas aí mataria a grandeza do evento. Eu Se acho você filtra demais, exato. Aí não vai ser a festa que é, entendeu? Festa, né? É uma festa e assim, o negócio, eu cara. vou dizer a verdade, Fernandinho. Eu sempre competi na faixa marrom. Quando eu peguei a marrom, eu rompi o cruzado, daí veio a pandemia, depois que eu me recuperei. Então, eu fiquei com esse delay da faixa marrom. E é a faixa que eu queria mais competir. E daí depois eu mudei para São Paulo. Então, eu peguei, períodos que eu não consegui competir e peguei a preta. Então, na marrom eu não competi, mas até a roxa eu sempre competi. E na preta você fica, talvez eu vou lá competir com, por exemplo, com o Peter da vida. Thiago Alves. Thiago Alves
ficou em segundo lugar agora no Sul-Americano. Pô, o Thiago Alves, pra mim, é um cara que sabe muito jiu-jitsu. E é da minha categoria. Eu falei, porra, cara, mas não, assim, eu acho que o compromisso meu com o jiu-jitsu não é esse. Meu compromisso é ir lá e me testar. Vai ter, talvez, uma luta que eu vou fazer com um cara na mesma condição, na vez eu vou fazer com um cara professor, sair na porrada lá, perdeu, sair depois, trocar uma ideia e ter aquele prazer de contar pra alguém que, pô, fiz a luta com o Thiago Alves, fiz a luta com o Peter, fiz a luta com alguém de nome já do jiu-jitsu. Então também eu não vejo muito isso com maus olhos, né? Talvez isso é um privilégio. É um privilégio. Quando você vai ter oportunidade de dar um treino com um ídolo que você tem. Exatamente, De certa forma, e assim, tem essa discrepância, né? Quando, igual você falou, você vai competir do Master até a Marrom, você vai pegar os caras do mesmo lifestyle que o seu. Você vai treinar, você vai ter tua vida normal, vai dar seu treino e, pô, gosta de competir, gosta de sentir adrenalina, você vai se meter no campeonato lá e vai lutar. Quando você vai pra preta, já muda a história. Porque você vai realmente encontrar teus ídolos, os caras que você viu no jiu-jitsu e serviram como inspiração pra crescer. E é até engraçado você falar disso, cara, que eu enxergo isso como um privilégio. Tem muita gente, por exemplo, na minha categoria, que eu lutei o Mundial de Master agora, eu caí com um cara muito duro na primeira luta, um cara foi finalista de ADCC. Eu nem sabia, depois que eu fiquei sabendo, depois que eu tinha ganhado dele. Porra, a melhor coisa. A galera comentou e tal, o cara era duro e tal. Eu olhei aí o cara mais ou menos, já sabia quem ele era, não vou falar que eu não sabia, mas eu não me lembrava que ele tinha chegado no... Pô, finalista de DCC é difícil pra caramba. Muito tal. Difícil. Depois eu até tava conversando com o Cyborg, depois ele falou, caramba, esse cara é duro, já foi finalista de ADCC e tal, perdeu pro Orlando Sanches, eu acho, se eu não me engano. E ainda foi pro Absoluto, acho que o Cyborg ganhou dele no Absoluto, algo do tipo assim, mas duríssimo. Eu ganhei dele, ganhei minha segunda e a minha terceira luta seria o Lovato. E aí o engraçado é que do lado do Lovato tinham mais 3 caras. Tinha um Lovato e mais 3 caras embaixo. Os 3 caras não apareceram. Você tem noção disso, velho? Lovato. Mas aí eu fico pensando, mano, o cara se inscreve num campeonato na faixa preta, vai pro campeonato, vê o nome de um cara grande e não luta. Não luta. Não, eu também não vejo. Eu não vejo com esse. Eu que vou lutar, velho. Porque não tem escapatório, Fernandinho. Você se inscreveu, velho. Aí eu olhei assim e falei, porra, esse cara é um frouxo. O cara, meu irmão, entra lá e toma um espanco, mas entra, cara. Velho. Você vai ter. Coragem, tem que ter coragem. Se vê que tá fazendo muito ponto, dá o braço, deixa o braço assim, ó. Vai se vira, mas tem que entrar, meu irmão. Tem que cair a porrada, né, velho? Tem que entrar. Aí lembra lembra daqueles. Aquela época que tinha o Ryan brigando com o Valide, né? Aí tem aquela, frouxo, vai ter que lutar, não sei o quê. Eu acho que o Valide que falava o negócio. Frouxo, vai ter que lutar, entendeu? Né? Mas, porra, é frouxo, o cara frouxo que entra lá no campeonato desse e não luta. Pô, mas 3 caras, velho. O Lovato teria que fazer 2 lutas antes de lutar comigo e ele não fez nenhuma. A primeira luta do cara foi comigo. Eu já tinha feito 2 lutas e entrei pra lutar com o Lovato na terceira. E, pô, amarradão. Quando eu fui ver a minha chave, que eu olhei que o Lovato tava do meu lado, eu falei, porra, é isso que eu quero. É lógico. Você quer ser campeão, você tem que ganhar dos melhores, pô. Você vai entrar numa chave achando que a vida é mansa? Não, porra. Pra você ganhar o prestígio de fato, pra você ganhar uma notoriedade legal, você vai ter que ganhar dos caras bons. É assim que você vai construir teu nome. Com certeza. Então, pô, quando eu vi um cara que era bom ali, eu falei, pô, vem do meu lado. E o privilégio que você tá lutando, aquele negócio de privilégio que você falou. E quantas vezes eu não torci pro Lovato? Ele no Bellator. Puta que pariu. Ele no Bellator lá é jiu-jitsu, pô. Ele é representante. Ixi, eu tava torcendo pra ele lá, vibrei muito. E ele no brasileiro aqui, ele lutou de adulto, né? Ele lutou de adulto. Ele lutou de Master. Esse ano ele lutou de Master. No brasileiro? Acho que foi. Se eu não me engano, ele perdeu pro Felipe Bezerra. Ah, foi de Master, tá certo. E o Felipe Bezerra foi peso absoluto, se eu não me engano. E ele lutou. Acho que foi isso. Mas ele já ganhou de adulto também. Já ganhou absoluto. Ele foi o único gringo a ganhar o absoluto do brasileiro. Sim. Entendeu? Um dos poucos gringos a ganharem o Mundial. Então, cara, porra, só de Mundial de Master o cara ganhou 6. Porra, é uma oportunidade. A história que o cara tem. Entrar dentro do tatame com esse cara é uma oportunidade. Eu acho que assim, nesse nível, o maior medo do cara que não é, por exemplo, o nível que já competiu o Mundial de Adulto, é entre aspas, ser humilhado lá dentro, por exemplo. Assim. Mas eu enxergo assim que o cara que tem um respeito pelo jiu-jitsu, mesmo um Lovato ou você jamais vai desrespeitar o cara no tatame. Se for pra finalizar, você vai finalizar e acabou. É finalizar rápido? Isso acontece no adulto também. Sim. Finalização rápida em campeonato.
Né? Por exemplo, o Andrews veio aqui e foi finalizado no BJ Stars no 11, 15 segundos com uma guilhotina. Isso pode acontecer com qualquer um, entendeu? E daí fica muito aquela história lá atrás do André Galvão, que ele pegou um cara que falava que era faixa preta, ninguém sabia de onde tinha vindo a faixa preta, que lembra? Passeou no cara lá. Nossa, passeou no cara. Acho que o cara fica imaginando. O Peter já é um cara que ele dá show, mas o Peter ele vai fazer isso comigo, vai fazer isso com você, vai fazer isso com o Almeida, com o gol ele fez. Ele é aquele jeito dele, entendeu? Sim. Isso não é menosprezar. Às vezes o cara entende, pô, o cara tá menosprezando o cara porque pulou no armlock voador num cara que talvez não é um competidor nato. Sim. E o Peter veio de Mundial, depois da pandemia ele disputou o Mundial e eu vi, lutou bem pra caramba de adulto. Então, assim, eu acho que esse respeito que vai existir no jiu-jitsu e sempre existiu de faixa preta, até porque quem sustenta realmente o jiu-jitsu são esses faixa preta do comercial. Sim. O jiu-jitsu em si, as academias são lotadas dessas pessoas que vivem do jiu-jitsu, levam família. Por exemplo, eu tenho... A minha esposa é atleta, meu filho, minha filha, tudo no meio do jiu-jitsu. Meu filho faz jiu-jitsu, minha filha é do jornalismo, se envolveu com o jiu-jitsu e hoje trabalha na academia, na parte do marketing. Também pratico jiu-jitsu de forma recreativa. Então, eu acho que o verdadeiro jiu-jitsu está aí. É por isso que eu quero trazer aqui o intuito do podcast, é falar de vários esportes, mas eu sempre trago mais gente do jiu-jitsu, porque eu tenho mais ligação com vocês. E é mostrar não só o jiu-jitsu competitivo. O Fernandinho Reis é atleta, que foi campeão mundial na faixa roxa, foi 2 vezes final do mundial na faixa marrom. Esse não é o intuito. O intuito é mostrar o que existe por trás. Por exemplo, o Fernandinho do Muito Osso, que também teve ali uma visão de fazer um canal e viver do jiu-jitsu de uma forma muito mais abrangente. E eu acredito que o jiu-jitsu é o esporte que mais cresce e é o que está em constante crescimento e ele só está na base. Né? É diferente assim, ó, o MMA. O MMA é bom de ver, mas de praticar não existe. Você não vai ver um cara recreativo praticando uma MMA de verdade. Agora, o jiu-jitsu, para quem não entende, é ruim de ver. O cara não entende muita coisa ali. Mas para quem pratica, ele é infinito, né, Fernandinho? Sim. Então, eu acho que assim, o jiu-jitsu, ele é um esporte complexo. Então, pela complexidade dele, é difícil para um leigo entender. Exato. Então, é lógico. Qual que é a missão, então, que a gente tem? A gente tem a missão de trazer novos praticantes. Sim. Porque se esse cara pratica e ele entende como funciona a arte, esse cara vai consumir o mercado do jiu-jitsu. Vai entrar mais dinheiro no esporte. E assim a gente vai fomentando. Mas, por exemplo, vai jogar futebol. Cara, qualquer um entende quando chutam a bola entra na rede e é gol. Exato. Vai jogar um basquete, jogou a bola passou o aro ali, fez o chuá ou não. O pessoal entende. Saiu de fora da cesta, jogou 3 pontos, 2 pontos, pronto. Não tem muita variação disso. Agora o jiu-jitsu ainda tem muita margem de interpretação que acaba que, o cara... No jiu-jitsu, por exemplo, o nosso principal ponto é a guarda. A guarda você faz de costas no chão. Pro cara entender que o cara de baixo tá ganhando. Exato. Então você vê que não faz muito sentido. Não tem muito sentido. Aí tu pega uma luta, por exemplo, de kimono, que é mais travada, mais estudada, mais técnica, e põe o cara pra ficar assistindo aquilo... O cara não vai entender nada e vai achar chato pra caramba. E na faixa preta começa a ficar cada vez mais assim, o jogo cada vez mais travado, você não pode errar. Exatamente. Menos você erra... E assim, você vai ver até umas boas lutas até as quartas de final. Exato. Mas olha lá, mas aí porque ainda tem um pouco de discrepância técnica ali, entendeu? Mas a partir do momento que vai afunilando, cara, vai tendo luta equilibrada, dificilmente você vai ver um placar muito plástico ali, entendeu? Você tem alguns atletas que tem como característica a finalização, então esses caras ficam buscando mais esse jogo. Só que esse cara, quando ele encontra um cara do nível parecido, acaba que o cara vai lutar pela vitória. Exato. E ele não tá errado, entendeu? Pra quem gosta de jiu-jitsu, essa disputa de estratégia é divertida, é legal de ver. Então eu me amarro em ver uma luta técnica e tal, não amarrada. Quem entende já também já olha, bate o olho e vai, esse cara tá amarrando, esse cara não tá buscando a luta. Mas a parte estratégica do jiu-jitsu é muito bonita também. Pra quem entende, eu admiro muito a parte estratégica. Então, para quem sabe fazer uma boa estratégia, sabe conduzir na luta do jeito que ele quer, cria brechas, cria oportunidades para conseguir uma finalização posteriormente. Nem sempre o melhor atleta técnico vai vencer a luta. Cara, eu já ganhei de muito cara muito melhor do que eu com estratégia boa. Sim. Entendeu? E já perdi para cara pior do que eu com estratégia boa do cara também. Tem até um índice de quem começa ganhando a luta, se não me engano, 80% termina ganhando, principalmente nas faixas pretas. Porque, cara, você vai errar menos, você vai se resguardar e você não vai deixar o cara fazer ponto. Exato. O jiu-jitsu, ele é infinito nessa
nessa forma de a gente enxergar, né? Porque você falou da margem para interpretação. Às vezes a gente se confunde se é ponto ou não, tem que rever, e às vezes o árbitro tem que tomar atitude lá. Hoje está tendo VAR em muitas competições, mas é o que você falou, isso representa um pouco da vida, que todo mundo fala o que o jiu-jitsu leva para a vida, que essas situações de desconforto, que a gente acaba tendo que criar alguma maneira de sair daquela situação. E hoje o Fábio Gurgel fala muito sobre isso, sobre o que o jiu-jitsu representa para a vida. Tem muitos empresários hoje vivendo também esse mundo do jiu-jitsu e até competindo. Por quê? Porque isso melhora também o seu estado no trabalho mesmo, né? Sim. Por exemplo, Matheus, como médico, o jiu-jitsu é uma forma... quando eu tô lá dentro, cara, eu tô lá dentro. Não existe mais nada para mim. Eu tenho as preocupações de área, familiar, as preocupações de gerência de clínica, preocupação com meus pacientes, mas no jiu-jitsu eu não tô nem aí para nada. Sim. Falar bem da verdade, eu tô aí para vocês, pacientes, sempre que estamos juntos, mas no jiu-jitsu ali é o meu tempo, acho que é um tempo para nossa cabeça, porque você não tem como, você tem que pensar. Cara, é engraçado, porque se você imaginar, como é que você vai pensar em outra coisa? Você vai pensar na tua clínica, com alguém abraçando tua cabeça ali, entendeu? Quero te apertar, né? Alguém com o teu pescoço no jogo aqui, ó, estrangulamento lá, aquele modelo, mas você não tem como pensar. A única coisa que... E por isso, o jiu-jitsu é uma terapia para muita gente. Porque o cara é tão ansioso que ele não consegue... sentar e meditar, vou ficar meditando aqui agora. Ele não tem, o cara é muito elétrico. Aí ele vai pro jiu-jitsu, ele tá em atividade, só que é uma atividade que exige tanta concentração, o cara tem que estar tão focado no que ele tá fazendo, porque é tanta informação rolando ao mesmo tempo, que ele tem aquele mindfulness dele ali. Entendeu? Ele tem aquela meditação dele pelo estado de foco que ele tá. Então, de tão focado que ele tá, ele esquece do mundo lá fora. E aí, por ser uma das poucas partes do dia dele que ele consegue desligar, ele ama tanto aquilo ali. É isso aí. E fora que, assim, o jiu-jitsu é um esporte de contato. O tempo inteiro você tá agarrado com outra pessoa. Sim. E aí, o fato de você estar lutando com outra pessoa, tem um ego envolvido. Luta de verdade, né? Porque o jiu-jitsu é luta de verdade. Você quer ganhar, ninguém quer perder. Não. Você não, eu sou um cara que eu não gosto de perder nem no paro ímpar. Eu, na época que eu era moleque, eu fazia minhas pipas toda caprichadinha, eu ia soltar pipa, eu perdia a pipa, eu ficava pé da vida já. Então eu nunca gostei de perder. No jiu-jitsu não é diferente. Mas aí você tem o lance da humildade. Você vai ter que trabalhar a tua humildade. Você vai ter que entrar lá e, meu irmão, se você não bater, tu vai se machucar. Aí você não vai treinar no outro dia. E outro pra cara bem menor que você, às vezes. Muitas vezes. Ou pra uma coisa que você já errou várias e várias vezes. Aí você vai ter que ser humilde. Vamos de novo. E perdeu e... Vamos de novo. E essa resiliência... Você vai pra casa pensando. Mas isso vai te melhorando. Porque o que acontece? O que eu falo? O que é o verdadeiro jiu-jitsu lifestyle? O cara começa a treinar. Aí o cara começa a treinar, ele vê que ele tá evoluindo. Porém, chega um ponto que ele... tem aquele cara que sempre bate nele. Aí o cara começa a refletir, por que será que eu tô apanhando pra esse cara? Meu gás não acompanha. O que eu faço pra melhorar o gás? Exato. Aí o cara, vou comer melhor. Aí o cara melhora a alimentação dele. Opa, melhorou. Aí o cara perde um peso, ele emagrece, fica mais disposto, treina melhor. Mas ainda não tá. O que eu posso fazer pra melhorar o meu treino? Vou dormir melhor. Aí o cara melhora o sono. Puta, a diferença já melhora pra caramba agora. Depois que o cara melhorou o sono, o que eu posso fazer para ficar melhor ainda? Talvez se eu fazer um treino físico eu melhore. Aí o cara começa a fazer um treino físico também. De repente, o cara já mudou a vida dele inteira para poder treinar melhor. Eu tenho vários alunos assim. O cara começou, aí o cara queria melhorar a performance dele no tatame, parou de beber. Exato. Aí melhora a alimentação. Aí, de repente, quando o cara entra nesse jiu-jitsu lifestyle, que o cara já tá tão encaixadinho nesse lifestyle, ele não quer mais sair. Porque quando ele sai, o cara que bebia muito, ele sai, ele bebe, ele fica com ressaca, aquela ressaca que ele vê que ele tem muito mais a perder do que a ganhar. E ele apanha. Aí ele apanha, ele bebe, ele se sente tão mal que ele vai lá e ele apanha. Fala, não quero isso pra minha vida. Eu tinha amigo que era cachaceiro. Amigo não, aluno, né? E o cara chegava, sexta-feira, agora eu vou beber, não sei o que, bebi o final de semana inteiro. Chegava na segunda, tava uma merda. Aí o cara começou a ver que isso não tava batendo a conta. E o cara começa a mudar o hábito. Começa a mudar o hábito. Muito no consultório isso, cara. E muda. Porque agora tá aparecendo o pessoal do consultório que vem procurar, a maioria do pessoal que pratica jiu-jitsu
por hobby, tá querendo um alto rendimento dentro dos treinos. Não são nem competidores, mas vem buscando suplementação, buscando uma dieta com nutricionista mesmo, exames de sangue para acompanhar. Eu acho que o meu grande ponto em relação à parte ortopédica e parte de nutrologia esportiva aqui em São Paulo é o foco nesses atletas, não só do jiu-jitsu, tá? De todos os esportes. Eu acho que o esporte é uma fonte inesgotável ali de saúde, porque se você está praticando, você está buscando a saúde. É igual você falou, pô, você vai beber menos no final de semana. Depois você vai parar de beber no final de semana, porque segunda-feira você quer render mais no treino. É uma disputa contra você? E o jiu-jitsu é contra você e contra um colega seu que está lá. Lógico. E é o que você falou, tipo, é uma evolução constante. É uma evolução constante. E tem muita coisa ali no jiu-jitsu que a gente senta a bunda no tatame, não importa se o cara é empresário, se o cara é milionário, se o cara... Não importa, todo mundo ali é igual, todo mundo apanha igual, todo mundo pode bater igual, tem a chance de bater igual, e todo mundo evolui junto. Acho que essa é uma família que se cria, que é uma família que acaba ali quando a gente cumprimenta, conversa um pouco fora do tatame, não se encontra. O Thiago Alves falou uma coisa bem... Só que é aquele cara que você pode contar. Se você falar assim, pô, tô precisando do Matheus como médico, você pode mandar uma mensagem para mim, você divide o tatame comigo, com certeza. Eu vou te atender a hora, vou te orientar pelo menos. Assim como já precisei de outros profissionais e a maioria deles foi pro jiu-jitsu. Hoje no meu consultório, se eu falar que 80% de quem tá agora nesse novo projeto pratica jiu-jitsu. Até quem eu achava que não praticava, pratica. E hoje vai fazer uma entrevista uma menina que é faixa azul. Eu falei, ela é faixa azul. Eu falei, você tá de brincadeira. O cara que tá reformando era meu paciente, fazia jiu-jitsu, tá reformando a clínica. Cara, eu acho que o laço que a gente constrói, o Fabão fala muito disso, né, em relação ao pertencimento que a gente tem. O laço que a gente constrói no jiu-jitsu é muito forte, eu acho que pelo todo o cenário. Porque no tatame a gente larga muito suor lá dentro, né, cara? A gente, se desgasta muito, né? A gente vai no nosso extremo. Tanto físico quanto mental. E quando a gente tem esses amigos de tatame que passam pelo mesmo perrengue junto, você pega, por exemplo, quantos camps para mundial que eu já não fiz, um pior que o outro, e você vai passando tanto perrengue do lado daquela galera, e você vai pro campeonato depois e tá com a mesma galera, tá lutando, e o cara tá lutando de fora, você tá lutando lá dentro, você tá de fora, você tá ali, naquela energia. Então você constrói laço muito forte no jiu-jitsu. Então, acho que esse pertencimento que você cria, ele vai não só para dentro da escola, mas para dentro do jiu-jitsu, de qualquer forma. Que você vê, quantos lugares que eu fui que o jiu-jitsu já não me abriu porta. Com certeza. Você chega num lugar, querendo ou não, a gente tem uma orelha um pouco mais diferentezinha assim, a gente chega num lugar e vê você treina jiu-jitsu? Eu treino também, não sei o que, não sei o que. Cara, isso é bizarro. Aí vem cá, não sei o que. Aí coloca você num lugar melhor, porque o cara já treina, não sei o que. E, te abre uma porta aqui, outra ali. Eu mesmo tava esses dias pra trás. Não, ano passado. Eu fui lutar o europeu lá em Roma. O europeu no Gui. Eu fui lá, de repente, fui comprar um açaí. O cara que tava vendendo o açaí, o Luizão, tem uma academia lá na Europa, me viu, me conheceu pelo canal e tal, não sei o que, me chamou para dar um seminário na academia dele. Mas você vê, eu viajei para um outro lugar na Europa, conheci um outro lugar por conta do jiu-jitsu. Exatamente. Se eu tivesse em qualquer outra profissão, dificilmente eu ia comprar um açaí ali, alguma coisa do tipo, e arrumar uma oportunidade de trabalho. Então o jiu-jitsu, ele tem já essa cultura de acolher, de pegar aquele cara de fora e trazer ele para dentro do tatame, cuidar daquele cara. Os próprios praticantes, eles têm esse cuidado, né? Sim. É lógico, depende da academia que você for. Claro. Né? Academia. Se você for numa academia legal, uma academia que... Mas hoje, até pela visibilidade, as academias estão se encontrando num padrão mais, tipo assim, não tem como você consegue reconhecer já. Se você não se adaptar, você morre. Você morre. Entendeu? Já foi o tempo daquele jiu-jitsu que o cara é casca grossa, a minha academia é só de casca grossa. Se o cara fizer isso, você vai morrer com 30 alunos. Vai. Entendeu? É só os sobreviventes que ficam ali. O cara que ele quer crescer, ele vai ter que ter um horário para aquele cara iniciante. Ele vai ter que ter, depois desse iniciante sair do basicão, ele vai ter que pegar um treino um pouco mais leve, que é um intermediário. Leve entre aspas. Sim. Mas ele vai ter um treino para ele. Esse cara que é um pouco mais longe, ele tem um horário avançado, que é um pouco maior, que tem um pouco mais de volume técnico, um pouco mais de volume de porrada. E o cara quer evoluir ainda mais, ele tem um horário de competição. Então, cada um no seu lugar. Sim. Misturar tudo é
a receita do fracasso. Exatamente. Não dá pra crescer, velho. Imagina, um cara que tá começando a primeira aula, ele não precisa de saber muita coisa a mais do que o básico. O iniciante, vão fugir um quadril, sair de uma montada, sair de uns 100 quilos. Principalmente se ele começou mais velho. Principalmente se ele começou mais Porque, velho. Pô, quanto tempo ele tá, às vezes, sem fazer uma... Às vezes o cara nem faz nada. Uma ponte, o cara não sabe o que é ponte. Às vezes o cara a vida inteira não fez nada. O cara é sedentário. O jiu-jitsu é totalmente adaptativo. Totalmente. Porque vai pegar o cara obeso, ele vai ter o espaço dele no jiu-jitsu para melhorar a saúde e ele vai ter posição que encaixa para ele. Ele acha que um não joguinho, encaixa pro magro. Ele acha um joguinho que funciona para ele. É. Entendeu? Meia guarda. Meia guarda. Passagem na pressão, meia guarda. E a meia guarda é uma guarda que quem vê de fora fala, pô, aquele cara ali tá ferrado, velho. O outro cara tá em cima dele, sentado em cima dele, não tem como sair. E quem tá embaixo fala, pô, aqui é o meu lugar, você não sente o peso tanto do adversário. Eu sou fã da meia guarda. Meia guarda. Eu tenho o seu curso, hein, Fernandinho? É muito osso, né? Ó, meia guarda é o seguinte, cara. É melhor você saber ela e não precisar do que você precisar e não saber. Porque o tempo inteiro, o seu adversário, ele vai encurtar a distância. Você vai ver, 100 quilos é curta distância, montada é curta distância, pegada de costa é curta distância. Todas as posições de mobilização é curta distância. Dentro da guarda, a meia guarda é uma das guardas de que você tem maior approach ali, que você tem o jogo mais encurtado. Se você não souber se posicionar dentro da meia guarda, o cara vai te colocar lá e o cara vai te espancar. Exato. Você vai só... até deu nome, cara. Engraçado, cara, que o canal foi um grande aprendizado pra mim. Porque eu sempre tive muita experiência competindo. Eu sou atleta desde quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tô com 30 agora. Então mais da metade da minha vida eu passei treinando e competindo. Então é natural pra mim muita coisa. Quando eu comecei a dar aula, muita coisa pra mim era natural, mas eu via que não era óbvio pra muitos alunos. Então eu comecei a ter mais o olhar, ó, agora não sou eu. Empatia, né? Agora não sou eu. Quando eu tô dando aula, a aula é pro outro. Entendeu? Então tem chavinhas que a gente tem que ir desligando na nossa cabeça quando o assunto é ser atleta e ser professor. E aí eu comecei a ter essa percepção, falei, cara, é óbvio pra mim, mas não é óbvio pro meu aluno. E eu comecei, aquilo que eu já explicava, eu fiz a pergunta como se eu estivesse do outro lado. Por que eu faço isso? E eu comecei a questionar dessa forma e descobrindo formas de ensinar aquilo que eu já fazia bem. Que é diferente. Ensinar e fazer é completamente diferente. E quando você está numa aula coletiva, por exemplo, ou uma aula particular, você está em contato com o aluno, ele tem dúvida, você corrige ele na hora, é mais fácil. Quando você vai para o digital, quando eu comecei a dar aula no digital, e eu comecei a ver que, cara, você tem que ser outra pessoa para dar aula no digital. Você tem que ser mais preciso, mais didático, mais claro. E você tem que ser... Você não tem como mostrar. Como você não tem como... Fazer a posição, corrigir o movimento dele lá. Então você tem que passar o máximo de detalhe possível sem perder a clareza. Porque às vezes você começa a estender demais, você fica... Você quer fazer um movimento complexo. Aí que você vê o aluno já está disperso, já perdeu aquilo ali. Então você tem que... E cara, isso foi me melhorando muito. Como professor, como ser mais preciso nas aulas e tal. Até que chegou um ponto que... Isso foi uma das coisas mais legais que eu tive assim, no meu canal. Quando eu comecei a ensinar, que eu falei assim, é meia guarda agora que eu vou ensinar. Esse aqui é meu jogo, eu vou ensinar tudo mesmo. E eu comecei a ensinar. Eu dava uma aula de meia profunda aqui no canal. Aí eu já sabia. Quando dava uma semana, os caras começavam a ter as mesmas dúvidas. Tem uns caras com, professor, comecei a fazer, tá dando certo pra caramba. Legal, continua fazendo. Aí o cara, professor, agora eu tô caindo dentro do triângulo, professor. Aí, professor, tô caindo no triângulo, professor. Outro, professor, tô caindo no triângulo. Então comecei a corrigir o triângulo. Aí corrigi o triângulo, passava uma semana, o cara tava com outro problema. Então eu comecei a ver, e aí era em escala. Não era só uma pessoa. Então eu comecei a perceber vários padrões. Coisa que eu, sozinho... não ia conseguir. Pra mim era intuitivo fazer, já fazia sem pensar. E você dando aula, você também não ia conseguir configurar ali que as dúvidas seriam porque nessa nem progressão. Todo mundo gosta de meia guarda. Exato. Quando eu comecei a fazer um canal focado nisso, muita gente que gostava começou a estudar e fazer. Então muita gente começou a me dar mais dado. E com mais dado eu fui sendo cada vez mais preciso. Tanto é que quando eu fui criar meu curso,
Eu criei meu curso, eu já tinha 1 ano de canal, mais ou menos. Eu já tinha muita dúvida organizada, praticamente em sequência. Então eu já sabia que quando o cara aprendesse isso aqui, ia dar 1 semana, ele ia estar com dúvida nisso aqui. Então a minha aula é sequencial, já pensando nesse trajeto que ele vai... O cara fala, caramba, velho, toda hora que eu tenho dúvida tem essa outra aula chegando. E é praticamente na sequência que eu coloco. Entendi. Então eu falo, pô, aí eu fui fazendo isso, e depois quando eu ia dar meus seminários, porra, meu seminário começou a fluir muito mais. E a experiência para quem participa, ó, até vou deixar uma deixa aqui, ó. Para quem já participou, deixa um depoimento aqui. Fala como é que foi o seminário, fala como é que é a sua meia guarda antes do seminário e depois. A grande maioria que participou de algum seminário meu fala que a meia guarda mudou, que nunca mais foi a mesma. Então, isso tudo veio dessas 3 áreas, veio como atleta, veio como professor no presencial e como professor online. Por incrível que pareça, o professor online me deu muito dado que eu não tinha como professor presencial. Então, consegue número concreto, né? Muito não número. É aquele espalhado. Minha experiência é porque os caras sentem mais dúvida que não. Cara, ali não, é isso aqui, ó, que eles me perguntam. Escala. E aí de tanto... Aí, cara, e é impressionante, cara. Era papum. Aí eu falei, quer saber? Aí depois que eu fui ficando mais experiente, toda vez que eu postava algo, eu falava, quer saber? Daqui a tantos dias, os caras vão estar me perguntando tal coisa, quer ver? Eu já vou colocar Era lá. Dito e feito. Quando o cara perguntava, eu já sabia a resposta. Pum, é aqui, ó, faz isso, faz aquilo. E a meia guarda, pra quem gosta, sabe que ela tem muita variação. Mas é muita variação. É muita coisa. Então não é uma... às vezes, por exemplo, só faz meia guarda. Não, meia guarda tem vários jeitos de fazer. Exato. O Bernardo Farias mesmo falou sobre isso. Não é que você só faz meia guarda. Tem... Até porque com quem que você tá lutando, você tem que mudar detalhes, né, dentro dela. E a experiência de você tá fazendo que vai criar isso daí. Eu tenho até uma analogia pra isso, cara. Imagina você numa guerra, aí você tem que escolher o seu equipamento para você levar para tua guerra. O que você prefere? Você pegar 5 armas e cada uma tem uma bala só no pente? Ou você pegar uma arma e pôr 5 munições nesse mesmo pente? É muito mais prático você pegar uma arma e treinar com essa arma e colocar mais munição nessa arma do que você pegar várias, treinar um pouquinho com cada uma delas, e na hora do combate você tem que dar um tiro, aí você tira outra arma que não tem nada a ver, a mira muda tudo, e você tem que dar um tiro, aí troca de novo a arma. Não tem conexão, não tem sentido. Sendo que se você já tem o mesmo pente engatilhado ali, é um tiro atrás do outro. Tuf, não pegou? Correção é pequena. Tuf, dá outro tiro e outro tiro. Então você tem que ter... Isso não precisa ser só na meia guarda. Não, sim. Pode ser em qualquer outro estilo. A posição que você cria mais afinidade. Mas você não pode ter 5 armas na tua guerra. Quando você vai pra guerra, é uma arma e você vai resolver com ela. E às vezes a gente pega assim, pessoas que estão no jiu-jitsu há tempo e não tem um jogo meio... Ninguém é pra ter jogo fixo. Você tem que saber todas as posições, porque você tem que praticar ali. Porque você pode ser... se você não tá fazendo, alguém tá fazendo em você. Você tem que saber o princípio da posição. Mas... não achar um jogo, né? Eu acho que isso daí faz... principalmente quem começa o jiu-jitsu mais velho, ele tem que achar um jogo mais rápido possível, porque dele tem que ficar bom em uma coisa e depois ele pode dar leg. Não tem tempo, né, pra isso. Não tem tempo. Porque eu, por exemplo, cara, eu comecei com 13 anos a treinar jiu-jitsu. Conta um pouco do seu começo lá. Então, eu era muito gordo, velho. Eu era muito gordo. E essa é uma história comum, né, no jiu-jitsu, porque vem bochecha também, vem de obesidade. Tem muita gente aí que vem de obesidade, né? Cara, engraçado. A minha mãe, cara, quanto mais a bochecha brilhava, melhor pra ela. E ter mais saúde, cara. Nossa, eu comia, velho. Até os meninos da minha rua lá, cara, da rua de casa, eles me zoavam pra caramba. Que dava, tipo, almoçava, dava umas 2, 3 horas. Minha mãe, porra, podia estar brincando na rua, podia estar fazendo o que for. Minha mãe aparecia lá de fora. Fernando, vem tomar vitamina, não sei o quê. Me pá, comida pra dentro, comida pra dentro. Bem-vindo a mais um Sport Talkcast, o seu podcast que mistura saúde e esporte. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu parceiro Flávio, parceiro que vai dividir as entrevistas agora comigo, a partir de agora. E é um cara aí que eu tenho uma amizade, e como eu já apresentei ele no último podcast. Fala aí, Flavião, fala um pouco do nosso convidado de hoje, que é um faixa preta brabo aí. Eu vou até pegar uma cola aqui, porque é muita coisa. Se deixar é o programa inteiro falando do que o cara ganhou. Se ficar falando só o que ele ganhou, a gente precisa de 2 episódios. Então vamos lá. O cara ele nasceu em 97, não viu o Brasil ser tetra. Novo. Soteropolitano, ele é hoje um dos grandes nomes do meio pesado, né? Jiu-jitsu? Meio pesado ou médio. Meio pesado ou médio.
3 vezes campeão mundial, 2 vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano, ganhou 2 vezes o Grand Slam de Abu Dhabi. O cara é campeão em todas as faixas, né? Todas as faixas coloridas, o cara foi campeão. E um monte mais de título que se eu ficar aqui falando, a gente vai até amanhã. Então, hoje ele faz parte da Fratris, equipe de jiu-jitsu profissional. Maurício Oliveira. Fala, Mauricião. Obrigado. Prazer estar recebendo você. Obrigado, doutor. Cara. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui essa noite. Cara, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa. Você é um cara que eu acompanho faz algum tempo. Já treinei, já tive aula com você, com o professor Maurício também, né? Temos que falar também que o Flávio já foi aluno particular, né? Fui aluno particular dele. Aprendi um pouquinho, Flávio. Aprendi a desfazer umas guarda-aranhas. Cara, é um cara que eu acho que tem um jiu-jitsu diferente, assim, quando você começa a tentar estudar, é meio que difícil de estudar, porque as posições, o jeito de posicionar o corpo, mesmo dando aula, eu percebi que tem uma diferença em posicionamento muito boa. Parece que até tipo uma aptidão física, claro, levada com muito treino, mas é uma coisa bem sua. Como que você aí, fala um pouco mais da sua história do jiu-jitsu desde o começo da sua carreira, lá na Bahia, né? Como que começou e como que você sentiu assim, pô, parece que eu levo jeito pra isso, né? Então, eu conheci o jiu-jitsu, tinha 14 anos, lá na minha cidade natal, né, Salvador, lá no bairro de São Caetano. Na época eu nem sabia o que era jiu-jitsu, assim, sabia que era uma arte marcial, sabia que era uma luta agarrada. Eu vi o pessoal na rua com a orelha estourada e tal, mas não sabia o que era. E nessa época eu gostava de jogar futebol na rua, passava praticamente o dia todo jogando futebol. Bahia ou Salvador? O que você é? Você é Bahia ou Vitória? Bahia. O melhor, né? É o melhor? Bahia e Palmeiras. Primeiro campeão brasileiro, pô. Bahia e Palmeiras, né? Bahia e Palmeiras. Se não o sogro dele, bom. Bate nele. E aí... Só que o meu bairro tinha muita briga de rua, né? Às vezes vinha os garotos de outros lugares assim, aí tinha essas brigas assim de rua. E aí eu tinha medo de me envolver em uma briga e não saber me defender. E aí, meu cunhado na época treinava, ele me chamou pra ir um dia, falou, pô, se o cara te chamar pra brigar, você vai fazer o quê? Vai chutar a bola nele? Aí eu fui, aceitei o convite, aí fui o primeiro dia lá, com o professor Zé Carlos, que dava aula de graça lá na comunidade. E aí, fui o primeiro dia, me apaixonei pelo esporte, pela luta e não parei mais, né? Até aí. Eu acho que a história do esporte, assim, no Brasil, assim, ela sempre passa, principalmente de atleta de alto rendimento que conquista títulos, passa por uma história meio parecida, né? Sim. Uma rotina meio parecida, principalmente do pessoal que vem lá do Nordeste, assim. É uma história de lutas e lutas, né? Sim. E o Nordeste, assim, é famoso pelo boxe também, né? Então, tipo, já tem aquela ideia de quem é brabo, né? Porque tem uma história de vida e também tem uma história ligada ao mundo da arte marcial, do boxe. Tem muito talento, né? Muito talento. Acho que é porque, assim, como você falou, né? O nordestino às vezes tem poucas oportunidades. E aí quando tem a oportunidade, o garoto de comunidade ali quer abraçar com toda a força que tem. E aí muitas vezes fica bom, né? Nisso. Tem muito campeão olímpico do boxe, né? Jiu-jitsu também tem alguns campeões, e aí é isso. E você tem mais gente dessa turma aí que você falou que virou lutador, alguma coisa assim, ou não? Assim? Não, só eu. Quem mora bem próximo, quem morava bem próximo de onde eu morava é Keno, né? Que tá no Fluminense hoje. Sim, lá do São Caetano também, morava bem próximo, assim, mas é mais isso. Jiu-jitsu é pequeno ainda em Salvador, né? Não é tão grande assim. E tem cara de ser atacante ou zagueiro? Maurício, no futebol? Meia, né? Meia. 7. Eu não concordo. Eu não sei muito de futebol, mas você falou, você jogou, eu não sei. Eu gostava da lateral esquerda. Lateral esquerda. Corre, hein? Corre 18 km. Eu não sei se eu aguento hoje em dia, não. Não, lateral esquerdo, assim, ó, além de correr, tem a fama de ser habilidoso, né? Tipo Marcelo, Roberto Carlos. É habilidoso igual no jiu-jitsu, né? Então, por isso que o jiu-jitsu dele é estranho. Tem outro, velho. Agora que eu sei, tô sossegado. Sossegado nada, né? Igual eu falei antes aqui de começar a falar, eu falei assim, que tipo, pô, no
com ele, você bate a mão e começa a perguntar a posição, que é melhor, velho. Mas como que você faz isso daí? Melhor do que você já chegar apanhando. Quando eu fazia aula com ele, a gente ia fazer a luta, eu falava que eu parecia uma hélice de liquidificador. Eu ficava girando no chão e ele andando em volta. E deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo você ficou com esse seu primeiro professor? Então, eu fiquei praticamente um ano treinando com ele, assim. Ele era policial também. E aí... É policial, na verdade, também. E aí comecei a treinar com ele, né? E aí foi evoluindo. Só que ele era um cara muito ocupado, né? Por conta da polícia e tal. Às vezes tinha que faltar alguns treinos. E aí eu continuei com o professor dele, que é o professor Sinho. Que foi um cara que... tem até a foto, né? Que eu mandei aí. Uhum. Que foi o começo ali. Na época não tinha kimono pra treinar. Não tinha condição de comprar kimono. Meu joelho era todo ralado. Que eu às vezes treinava só com a parte de cima. E aí eu continuei treinando com ele. E aí foi quando eu decidi que eu tinha que sair de Salvador pra realmente ser profissional, né? E aí foi a época que eu tomei a decisão de ir pro Rio, né? Conversei com a minha mãe. Eu era faixa azul, tinha 16 anos na época. E aí, inclusive, foi o Gutenberg Pereira, né? Que é também lá de Salvador, que me ajudou muito pra fazer essa mudança pra lá, né? Uhum. E aí, ele era referência na época, né? Ele sempre... Ele foi o primeiro a sair de lá de Salvador pra fora. E aí era referência pra mim, né? Tava buscando os sonhos dele, conquistando as coisas no Rio. E aí eu conversei com ele. A gente era da mesma equipe, só que professor diferente na época. Que equipe que era? Era Fight Club. Tá. Fight Club. E daí você treinava na Fight Club e era o mesmo lugar do Gutenberg, né? Era, na verdade, professor diferente, bairro diferente, né? Mas era a mesma equipe na época. E aí a gente se conheceu por conta disso, né? Gutenberg me viu, tinha 14 anos. Me viu faixa amarela ainda, no começo, né? E aí eu comecei a conversar com ele. O Gutenberg já era azul ou branco? Já era azul. Já tinha um nome lá em Salvador, todo mundo conhecia, já batia nos preta tudo lá. E aí... Aí eu tomei essa decisão, né, de ir pro Rio, com 16 anos. Cheguei lá, nunca tinha saído de casa. Era dependente da família pra tudo, né, dos pais ali pra tudo, principalmente minha mãe. E aí tive que aprender tudo, lavar roupa, fazer comida, me virar mesmo ali de estar sozinho, né. Aprender a conviver com outras pessoas também. Eu morava na academia. E a cultura diferente também, né? Cultura diferente, morava na academia, aquele conforto que tinha em casa não tinha mais, né? Então era dormir e acordava no tatame todo dia ali. Então... E era Jeff Team, que você foi pra Jeff Team? Fui pra Jeff Team na época. E foi onde eu me formei, né? Me formei faixa preta, me formei como... Fez parte do meu caráter também ali, todos aqueles treinos, né? A parte de estar ali convivendo com outras pessoas também me ajudou muito, assim, na minha formação como atleta e como homem também. Quantos filhos você tem, Matheus? 2, 3? 2. Eu também tenho 2. Como é que foi? Eu fico vendo essas histórias, sempre me pergunto, assim, pô, como que é nessa hora, né, pro pai ver o filho sair de casa pra morar em outro estado novo, pra ir atrás de um sonho, assim, como é que foi pra tua mãe? Como é que foi na tua casa isso, essa conversa? Então, a ideia era eu sair de casa quando eu tivesse terminado os estudos. Minha mãe... Eu pedia todo dia pra minha mãe não, eu tenho que sair, mas ela falava, não, só vai sair quando terminar os estudos. E aí a ideia foi eu ir pro Rio, lutar um campeonato e voltar. E eu ia terminar os estudos com 18 e tal, e aí eu poderia estar livre pra ir. Só que aí, essa viagem que eu fiz, minha mãe foi comigo. A gente conseguiu um patrocínio e ela foi comigo. E aí, na primeira semana que eu treinei lá no Rio, o mestre Júlio César me chamou. E aí falou, Maurício, você tem condição de ser campeão mundial. Você tem que vir pra cá. Isso era na Azul? Na Azul, com 16 anos. Foi perto da sua mãe? Não tava. Tava só eu. Assim, um professor lá de Salvador, né? Ele falou assim pra mim, Maurício, o Júlio tem um olho muito bom. Quando ele vê um cara,
e ele fala que o cara vai ser campeão, ele vai ser campeão. Aí eu vi isso e guardei, né? E aí, na primeira semana que ele me viu treinar, ele falou: você tem que vir pra cá, você vai ser campeão mundial. Aí eu fiquei feliz, mas assim, desacreditado de que fosse acontecer, porque por causa da minha idade. E aí ele falou... Aí eu falei: não, Júlio, não tem como, porque eu preciso terminar os estudos, minha mãe não vai deixar. Aí ele falou: me dá o número da sua mãe que eu vou ligar pra ela. Aí, depois que ele fez essa ligação pra minha mãe, eu até hoje não sei, assim, o que é que ele falou, mas minha mãe mudou completamente. Passou a me apoiar mais ainda, assim, e me deixou morar no Rio, né? Permitiu, assim, ir terminar os estudos, como é que fala? Quando faz a distância mesmo ali, pra fazer só a prova, o supletivo, né? Faz o supletivo aí e tal, mas é isso que você quer, eu vou te apoiar, e aí foi isso. Porque assim, falando do Júlio, né, pra um cara que tá há muito tempo e já viu muita gente, imagina no Rio de Janeiro, quanto de moleque passa lá, então já se formou muito faixa preta. Você dá uma importância pra um cara, e realmente o cara tem uma visão, e assim, eu acho que assim, a visão que a pessoa tem do jiu-jitsu em si, mesmo a sua mãe, por exemplo, diferente de ver um cara indo pro futebol ou jogando no Palmeiras, né? Sim. Vamos supor que Palmeiras, Corinthians, São Paulo, a Jeff tinha um desses, né? Hoje no jiu-jitsu. Então, na verdade, você foi para uma grande equipe, para uma equipe uma das maiores do Rio de Janeiro, e aos olhos do dono, do diretor, do técnico, do cara que, entre aspas, manda, assim, né? Mas o cara que tem a história lá. E é muito legal isso daí, né? A visão do cara também, porque provavelmente ele mostrou pra sua mãe que o jiu-jitsu não é só a parte de você ser um atleta, né? Que você vai conhecer o mundo, que você vai ter outras possibilidades, que vai abrir porta. E o Guttenberg, eu acho que tem uma visão muito boa. Eu acho que desde sempre, assim, que eu vejo agora o Guttenberg tem, tipo, ele tá fazendo curso, entendeu? Eu conheci pessoalmente, entre aspas, no vídeo, de Paranaguá, quando eu morava em Paranaguá. A minha esposa tinha dificuldade de trabalhar na 50 e eu comprei um curso do Guttenberg, que era meio que ao vivo, então eu tive contato com ele, comecei a conversar no WhatsApp. Inclusive, ele foi chamado pro podcast, ele deu aceite já. Legal. Só que daí a gente tem que ajeitar para ele vir, ou a gente empurriu fazer, porque tinha essa ideia. Mas é uma coisa que, tipo assim, é um cara que já teve a visão, né? E você veio por um caminho que já foi trilhado por ele, né? Sim, me ajudou demais. Inclusive, assim, em uma dessas vinda e ida pro Rio, né? Morando no Rio. E às vezes eu ia em casa, né? E aí teve uma época que apertou muito a minha estadia lá no Rio, né? A minha moradia lá no Rio. De se alimentar, né? Todo dia ali e tal. E aí minha mãe tava pensando em não me deixar mais voltar, né? Filho, não tem como. Não vou conseguir te ajudar. E aí aquela tristeza assim, né? E tal. E aí falei pro Guttenberg, né? Falei: pô, Guttenberg, minha mãe não vai deixar eu voltar porque... tô sem condição. Aí ele falou: Maurício, eu vou falar com sua mãe. Aí passou o número da minha mãe. Passei o número da minha mãe pra ele ligou, falou: tia, pode deixar ele ir, que o que eu comer, ele vai comer. Porra. E aí na época tinha um patrocínio de kimono, ele era faixa roxa na época. Ganhava pouco, mas assim, por um bom tempo dividiu muito comigo, assim, sabe? Tipo, a gente dividia... Se tivesse só ovo, a gente comia só ovo. Se tivesse coisa boa, a gente dividia também. E foi, tipo, um cara que, se não fosse isso, eu não estaria onde eu cheguei, né? Então, é uma gratidão que eu tenho no coração, assim. Apesar de hoje em dia não estar mais junto na mesma equipe, mas sou muito grato a ele. Muito grato mesmo. E quanto tempo você ficou lá no Rio? Eu fiquei 3 anos. E do Rio você foi pra? Eu fui pro Ohio. Como que você foi parar em Ohio? Até hoje eu não sei que foi, mas não sei como você eu consegui o meu visto, né? Depois de ter tentado 2 vezes, eu consegui o meu visto americano. Tinha acabado de voltar de Abu Dhabi, ganhei o Mundial lá, na faixa azul. E aí, quando eu voltei de Abu Dhabi. Quando eu cheguei na entrevista lá, deu tudo certo, mostrei a medalha. Acho que foi algo que fez diferença também, ter voltado de Abu Dhabi e ter mostrado a medalha pra moça lá. Ela viu que eu realmente estava falando a verdade. E aí aceitou, né? Aí eu fui e ganhei meu primeiro mundial lá na Califórnia, Long Beach. E aí foi um dia que eu fiz mais lutas da minha vida. Foram 13 lutas.
Cara, faixa azul, velho. 13 lutas. É muita luta. 13 lutas, a categoria? 13 lutas, 7 na categoria e 6 no absoluto. Nossa, muita coisa. Tipo, a faixa azul eu acho uma das faixas do campeonato, um dos campeonatos mais difíceis que tem, né? Porque é muita gente embolada ali no meio. Eu acho que, assim, a geração da faixa azul, assim, que eu tive, né? Tinha muita gente boa, né? Então, era difícil, assim. Foi na pirâmide? Foi na pirâmide e, assim, incrível que é 13 lutas, comendo Coca-Cola, bebendo Coca-Cola, comendo hambúrguer, cachorro quente e tinha gás pra fazer 13 lutas. Ah, mas no dia você nem... Não, tá doido. É qualquer coisa. Só pra contextualizar, pra quem não sabe, tem um ginásio lá em Los Angeles que chama Walter Pyramid. Depois a gente até mostra na edição aqui, que é uma pirâmide mesmo. E é lindo. E é um ginásio gigante. Quantas áreas de luta tinha lá? Ah, não lembro, mas tem bastante. É grande, é bonito. Muita história aquele lugar. Lá é legal porque no último dia, né? Fecha, fica só 2 áreas de luta. Daí aumenta. Uma arquibancada desce, né? Então você fica todo mundo vendo ali o faixa preta lutar. Acho que é uma experiência para quem é do jiu-jitsu. Mesmo quem não compete lá, quem não vai para competir, tem que passar por lá, porque é outra energia, né? Já teve competição pós-Covid, você não chegou aí, ou foi no pós-Covid? Então... Que não foi lá. Esse Mundial eu não consegui ir por causa da vacina. Sim. Eu tinha que tomar... Tinha que ter 2 semanas depois da segunda dose. Entendi. Eu só tinha 1 semana e não consegui embarcar. Uhum. Chegou no México, eu parei, tive que voltar. Você chegou a bater lá. E lá em Ohio? Eu acho que só aconteceu porque eu perdi o voo. A gente perdeu o voo. Aí a outra mulher olhou, aí viu que tinha 1 semana só. Se não tivesse perdido, eu tinha conseguido. Mas é outra energia, viu? Tipo assim, parece que é outro campeonato, não é o mundial. Porque ali você chega, você sobe aquela escada, você vê aquela pirâmide de longe. É outro lugar, é diferente. Já tá marcado ali, né? O lugar. E quanto tempo você ficou em Ohio? Eu fui pra Ohio depois do Mundial, né? Eu peguei a faixa roxa lá no pódio. Aí o Gutenberg já morava lá fora. O Gutenberg morava lá fora e me chamou pra passar um tempo. A princípio era só um período passar fora. E aí eu fiquei 6 meses. E aí no finalzinho dos 6 meses ele falou: pô, Maurício, o que você acha de morar aqui e tal? Fez esse convite. Ele tinha um sócio lá que montou academia com ele lá que gostou de mim também. E aí eu aceitei, né? Morando na academia, cheio de barata. E aí foi uma decisão boa que eu tomei. Foi muito bom esse tempo. Morei 3 anos lá em Ohio. Você ficou 3 anos lá? Morei 3 anos. Eu não tinha noção, cara. Você era o quê? Faixa? Você era... Eu era roxa. Roxa. Depois... Você foi campeão no marrom lá também, morando lá? Fui campeão morando lá também. E aí, cheguei lá, não falava nada de inglês. E aí foi bom que eu aprendi a falar um pouco de inglês. Aprendi a me virar sozinho ali. E dar aula em inglês também. E foi um tempo muito bom. Apesar de ter, assim, o finalzinho desses 3 anos ter acontecido um tempo um pouco difícil, mas foi bom. Então, pela segunda vez, você estava de novo num lugar diferente, com uma cultura diferente, sem conhecer ninguém, tendo que se virar. Isso é muito bom para crescer, né? E agora tô aqui em São Paulo também. E era um lugar que eu não gostava. Vinha lutar em Barueri aqui de vez em quando. Não gostava, que era muito trânsito e tal. Mas agora, assim, eu não me vejo morando em outro lugar no Brasil se não for em São Paulo. E o que aconteceu lá em Ohio que fez você querer voltar? Na verdade, assim, aconteceu um desentendimento, né, na academia lá, que aí eu tive que mudar, né? Fui pra Califórnia um tempo e aí tive que recebi uma proposta, achei melhor vir pra São Paulo. Mas quando eu peguei a faixa preta, aconteceu um momento muito difícil pra mim lá, né? Eu tive um princípio de depressão lá fora. Não sei se foi por conta do frio. Lá é muito frio no inverno, né? Chega a menos 26. Menos 26? Menos 26. Quanto tempo dura? Chega a menos. Essa é a temperatura. Essa é a temperatura que eu lembro, né? Chega a menos até, eu acho.
que é bem próximo do Canadá. Dá o quê? 1 hora do Canadá. Então é bem frio ali mesmo. E aí, longe da família, tudo isso cooperou. Acredito que cooperou um pouco, assim. E aí chegou um momento que eu não estava mais feliz em treinar naquele lugar. Eu não sentia feliz em botar o kimono ali. Tava tendo muito pesadelo à noite, assim, não conseguia ter uma noite de sono boa. Às vezes só conseguia dormir quando amanhecia o dia. E aí, vendo um monte de vídeo, assim, um monte de besteira na internet, às vezes qualquer coisa me fazia chorar, tal. E aí, foi um momento que eu decidi que eu tinha que ir em casa, que era saudade de casa, né? E aí, esse momento foi um momento bem marcante na minha vida, porque depois disso eu me converti ao evangelho, né? E aí, eu botei na cabeça que era saudade de casa. Alguns dias antes, um amigo meu tinha me falado que para chegar no aeroporto, para pegar um voo pro Canadá, uma conexão no Canadá, e mesmo sem, como é que fala? Sem entrar no Canadá, você precisa da autorização, do visto. Mesmo se não for para entrar no Canadá, precisa do visto. E aí, eu ouvi isso e tal, aí comprei a passagem. A passagem era Detroit, que era o aeroporto mais próximo ali, Canadá, Detroit, Panamá, Rio, Salvador. E aí pronto, comprei a passagem. Pô, deve ser saudade de casa, preciso ir em casa e tal, ver a família e tal. Aí dentro do avião, antes de chegar no Panamá, uma moça, ela começou a entregar os papéis do visto, para colocar ali o número do visto, tá, onde vai ficar, tal. Aí eu falei, nossa, moça, precisa preencher aqui, mesmo conexão ela precisa. Aí eu, nossa, e agora? Não tenho, tal. E aí, dentro do avião, eu falei assim pra Deus, Senhor, se eu chegar em casa, eu vou na igreja. Aí, guardei, né, essa oração assim, e a minha fé na época era tipo, você faz uma promessa pra Deus, tem que cumprir. E aí, quando o avião chegou, já chegou bem próximo, assim, da porta, não precisou passar por nenhuma imigração, nada. Aí eu fiquei feliz, mas eu guardei isso que eu tinha falado, né? Aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha acabado de se converter ao evangelho também. E aí, tava bem diferente a minha casa, assim, um clima bem tranquilo, bem leve, assim. Minha mãe, na época, gostava de beber, e aí muitas vezes tinha confusão. Eu cresci um pouco no ambiente de confusão em casa de bebida e tal, briga. E aí tava um clima muito diferente, assim, e eu senti isso e fiquei muito feliz pela minha mãe também, pela mudança que ela tinha conseguido, assim. E aí ela me chamou pra ir no culto durante a semana, assim, aí eu fui no culto. E aí, eu lembro que eu gostei muito no dia, assim, da palavra que foi pregado ali, dos louvores. E aí, pronto. Aí no outro dia minha mãe chamou pra ir de novo. Eu fui. Nesse dia, assim, tinha um rapaz lá pregando a palavra lá. Eu nunca tinha visto na minha vida. Ele me chamou e, assim, ele falou tudo o que estava acontecendo comigo. Tudo que estava acontecendo comigo, que, tipo, só eu que sabia. Nem minha família sabia, não tinha falado pra ninguém. E falou muita coisa, assim, que foi o momento que eu vi, assim, que Deus existe. Foi a partir desse momento que Deus existe, que Ele nos vê. Cada coisa que a gente faz não passa em branco, assim, pra Deus, sabe? Ele tá sempre observando nossas atitudes e quer que a gente conheça Ele, né? Então foi esse momento, assim, que eu entreguei minha vida e que eu senti, nesse momento que eu peguei a faixa preta, eu comecei a sentir esse desânimo para treinar, eu senti um vazio muito grande no meu coração, muito grande, assim. Tinha conquistado muitos sonhos, mas não tinha completado esse vazio no meu coração. Eu tava morando em outro país, tinha visto de atleta, tinha carro, tinha 3 títulos mundiais seguidos, mas eu tava com um vazio muito grande no coração. E aí, depois desse dia, eu mudei, assim, né? Eu senti, assim, uma felicidade que... Essa felicidade que eu senti de ter esse encontro com Jesus foi maior que qualquer medalha. Foi maior que a felicidade foi maior, assim, tipo...
E aí é isso. Tamo aí até hoje, aí voltei, recebi proposta pra vir pra São Paulo e tamo aí. Isso é bem legal que você tá falando e dá importância